E aí, gente, continuamos na quarentena Enem. Hoje nós vamos falar sobre Maquiavel, Nicola Machiavelli, que escreve O Príncipe lá no século XVI, um dos clássicos aí universais, históricos da ciência política. E Nicolau Maquiavel ele é fenômeno de sua época, da época das unificações nacionais, da época também do Renascimento. Então ele está associado a esses dois movimentos, a formação das monarquias, onde na Itália não tinha. Perceba que, por exemplo, na França se estabeleciam já os Bourbon, na Espanha os Habsburgos, em Portugal já tinha desde lá de 1385 a dinastia de Avis, na Inglaterra se estabeleciam os Tudor, né, o Henrique VIII e Elizabeth, e a Itália só vai se unificar de verdade lá no século XIX. Então o Maquiavel ele vive lá em Florença, na Itália, ele está vendo o que está acontecendo no mundo e ele escreve O Príncipe, com dicas de como conquistar o poder. Basicamente ele escreve uma obra dedicada ao senhor Lourenço de Médici, o senhor de Florença, um homem muito poderoso que tinha de um lado Maquiavel, de outro lado Leonardo da Vinci a seu serviço. E aí o Maquiavel diz, olha, já que eu não tenho outra contribuição para dar para esse grande homem, eu escrevo aqui o que eu conheço, e ele faz uma análise da antiguidade. Ele vê como que os gregos, como que os romanos, como que os troianos, eles conquistavam. E aí que ele vê que, por exemplo, os romanos, quando começaram a dominar a Itália, eles pegavam áreas onde é que tinham tribos rivais, se associavam a uma e enfrentavam outra e iam dominando. Então eles conquistavam algumas tribos, se aliavam a outras. Quando os romanos dominaram o Egito, por exemplo, disseram que não era um domínio, que era um protetorado, e ele vai se inspirando então nos eventos que aconteceram na antiguidade. Por isso ele é um renascentista, ele está estudando a antiguidade clássica, trazendo exemplos da antiguidade clássica, fazendo uma ressignificação dela para dar um norte de como conquistar o poder. Só que o Maquiavel ele é considerado imoral ou amoral. Tanto uma quanto a outra classificação, alguns autores disputam que ele é um cara que não tem moral, porque ele não se preocupa com bem ou mal, ser bom ou ser ruim, ou algo nesse sentido. Ele se preocupa com o poder. Essa frase que inclusive muita gente fala, como diria Maquiavel, os fins justificam os meios, nem é uma frase de Maquiavel. Ela é uma síntese que autores que estudavam Maquiavel disseram, Maquiavel no frigir dos ovos disse isso, que os fins justificam os meios. Qual que é o fim? O poder. Qual que é o meio? O que você utilizar para chegar no poder. Afinal, os fins justificam os meios. Então, se você tiver que, para chegar no poder, fazer uma guerra injusta, massacrar um povo, mentir, enganar, roubar, você pode fazer desde que chegue no poder. E o Maquiavel é um desses caras lá do século XVI que ele não confia muito na boa índole da humanidade. Por exemplo, o Hobbes lá na Inglaterra ele dizia, olha, o homem é lobo do próprio homem, precisa de um rei para organizar o homem. O Lutero falava que entre 1000 cristãos, um é um verdadeiro cristão. E o Maquiavel dizia, poxa, se todo mundo falta com a verdade, por que o rei não vai faltar com a verdade? Inclusive ele sugere para os reis mentirem, desde que isso favoreça o rei a ficar no poder. E por fim ele fala assim, é preferível ser temido ou ser amado? O melhor é o equilíbrio. Agora, entre ser temido e ser amado, seja temido, pois quem te teme não se revolta nunca contra você. Então esse cara, Maquiavel, ele é importante, pode aparecer um textinho dele para você interpretar na prova do Enem. Sucesso, voltamos amanhã na nossa quarentena Enem. Tchau!